Tá gravando. Gravando agora. Bom dia a todos. Vamos, então, dar início à sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora do TIT, do dia 16 de julho de 2020. Essa sessão está sendo gravada e será disponibilizada em até 5 dias no YouTube e no canal. Já iniciei a verificação de quórum. Estão presentes, além de mim, Dr. Flávio Mitsuishi, Dr. Walter, Dr. Flávio Nascimben e doutora Aline, da representação fiscal. Nós temos 2 inscrições para a sustentação oral de hoje, dos doutores Pedro e doutor Marcos Paulo. Ambos já estão presentes aqui também. Dessa forma, então, eu dou início à sessão. Hoje nós temos 4 processos em pauta. Vamos dar prioridade para os pedidos de sustentação oral. Vamos na ordem da pauta pelos pedidos de sustentação oral. Então, o primeiro caso é do autuado Sendas Distribuidoras S.A., de relatoria do Dr. Flávio Nascimben, e que o Dr. Marcos Paulo Jadon é o advogado inscrito para sustentação oral. Eu passo a palavra para o Dr. Flávio Nascimben para a leitura das acusações e depois a gente passa para a sustentação oral do Dr. Marcos. Dr. Flávio, a palavra está com você. Bom dia. São dois processos de 2 acusações de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal, que ela é desacompanhadas de documentação fiscal com substituição tributária. Então, eu estou tentando aqui acessar, não estou conseguindo acessar aqui no sistema o voto, o voto e as coisas, porque acabou a verificação de quórum, Paulo. Você consegue ver os votos, as Sim, coisas? eu já encerrei a verificação de quórum, já estamos... Coloca aguardando conclusão de verificação de quórum, ele não está aparecendo aquela tela que tinha os processos, que tinha tudo. Fica em abrir sessão girando aqui. Então vou ligar e desligar ela de novo para poder ter acesso, porque eu não estou tendo acesso. Tá, tenta reiniciar o sistema então. Tá, eu estou tendo acesso, mas problema de conexão aqui. Tá. Voto eletrônico. Tô aguardando aqui a conexão. Consegui. Vamos entrar agora aqui no voto das sendas. Consegui. Então, só para ler mais detalhadamente as infrações, são infrações relativas ao pagamento do imposto, deixou de pagar ICMS dependendo do valor de tanto, nos meses de fevereiro, março e abril, junho e julho de 2011, março e agosto de 2012, conforme discriminação no demonstrativo 1, anexo por receber mercadorias tributadas sujeito ao regime de substituição tributária, sem a comprovação da retenção do imposto. As operações foram consideradas desacompanhadas de documentos fiscais nos termos do 184, inciso 1 do RICMES, pois a empresa remetente das mercadorias, a FIT Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentíssimos Limitada e Microempresa, com a inscrição estadual e o CNPJ na acusação, teve seu nome incluso no rol dos emitentes de documentos idôneos por ter ocorrido simulação da existência de estabelecimento ou empresa.
a existência existência do estabelecimento com embasamento legal no artigo 30 do Decreto Estadual 45 de 490, como se comprova pelas cópias do relatório de apuração e o procedimento de constatação de nulidade da inscrição. PCN. Seus anexos e demais documentos juntados. O contribuinte foi notificado a recolher de forma espontânea os valores do ICMS, nos termos da legislação. A segunda infração também recebeu e estocou nos meses constantes do demonstrativo 2, mercadorias no valor de tanto, desacompanhadas de documentação fiscal ampla, hábil assim consideradas nos termos do artigo 1, inciso 1 do 184, em razão de os documentos que as acobertam terem sido declarados inidôneos, pois a empresa emitente dos referentes documentos, a FIT Distribuidora de Bebidas e Gêneros Alimentícios Limitada, a ME, com a inscrição estadual e o CNPJ na acusação, teve seu nome incluso no rol dos emitentes de documentos inidôneos por ter ocorrido simulação da existência de estabelecimento da empresa. A empresa teve sua inscrição estadual declarada nula em 2 de 2 de 2009, em face da simulação da existência de estabelecimento, com embasamento legal no artigo 30 do inciso 1 do Decreto Estadual 45.490 de 2000, como se comprova pelas cópias também do relatório de apuração e do PCN, e de seus anexos juntados aos autos. É isso, doutor Paulo, tá ali da acusação. Doutor Marcos, a palavra está com o senhor para sustentação oral. Muito obrigado. Em primeiro lugar, bom dia a todos os presentes nessa sessão virtual. Bom, em primeiro lugar, queria falar da decadência. Tá? Houve decadência parcial aí da cobrança, tá? Do período referente a fevereiro, as operações de fevereiro a julho de 2011. Tá? Isso aplicando-se o prazo decadencial do artigo 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. Vale lembrar que a regra do artigo 173, inciso 1 do CTN, só poderia ser aplicada se houvesse prova de que a autuada tivesse agido com dolo, fraude ou simulação. E não há nem indício nesse sentido, não há acusação nesse sentido. Tá? Nós temos, inclusive, um precedente da Câmara Superior envolvendo a autuada e também a mesma empresa considerada inidônea, é o auto de infração 4071783, dígito 5, foi um recurso especial que é dado pelo juiz Edson Aurélio Corazza. Tá? Nesse caso, foi aplicado o artigo 150, parágrafo 4º do CTN para o reconhecimento da decadência. Tá? Além dessa questão, existem falhas na cobrança, uma vez que não foram observados alguns requisitos legais pelo fisco para que a recorrente pudesse ser responsabilizada. Tá? O primeiro deles, no item 2, existe a cobrança do ICMS próprio por solidariedade. Tá? Só que não é apresentada no auto de infração a fundamentação legal dessa atribuição de responsabilidade. Isso, portanto, acarreta a nulidade do item 2 do auto de infração. Vale lembrar que essa nulidade já havia sido reconhecida num primeiro julgamento em primeira instância. Só que esse julgamento foi anulado pelo TIT e, no segundo julgamento, deixou-se de reconhecer a nulidade do item 2, por falta de fundamentação da cobrança por solidariedade. Além dessa questão, não há também no auto demonstração de que os substitutos tributários não recolheram o imposto que está sendo cobrado. Tá? E aí é importante a gente ter em mente que os substitutos tributários são os fabricantes, não a empresa considerada inidônea. E os fabricantes são todos grandes empresas
localizadas no estado de São Paulo, ou seja, o auditor fiscal tinha como fazer esse levantamento e não fez. Isso era um requisito primordial para que a substituída, a recorrente, pudesse ser responsabilizada pelo débito. Tá? Outra questão, outro requisito que não foi observado na cobrança é que, para atribuição de responsabilidade ao contribuinte, nos termos do artigo 124, inciso 1 do CTN, seria necessária a prova do interesse comum na situação que constitui o fato gerador. E como é que se faz isso? Por meio da demonstração de dolo, fraude ou simulação. Ou seja, teria que ter sido demonstrado no auto de infração que a recorrente agiu em conluio para fraudar o fisco. E isso não existe no auto de infração. Ao contrário, o próprio auditor fiscal capitulou a infração no artigo 267, inciso 2, a linha B do regulamento. E, ao fazer essa capitulação, ele afastou a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Portanto, a falta de demonstração de interesse comum afasta a responsabilidade da recorrente. Nos termos do 267, inciso 2, a linha B do regulamento, seria necessária também a comprovação da falta de entrega da GIA pelo substituto tributário. Isso também não foi feito. E aí ressalto, mais uma vez, os substitutos são os fabricantes, são grandes empresas localizadas no estado de São Paulo, não é a FIT, que é a empresa que anos depois foi considerada inidônea pelo fisco. Tá? E caso sejam superadas todas essas questões, está devidamente comprovada a efetividade das operações e a boa-fé da recorrente. Junto ao recurso ordinário, inclusive, foi apresentado o resultado de uma perícia interna que foi realizada pela recorrente. Foi apresentada toda a documentação que comprova o pagamento das operações e que a destinatária desses pagamentos era a FIT, a empresa considerada inidônea. Uma série de documentos separados em grupos de maneira organizada, em que se pode constatar que houve esses pagamentos das operações. Além desses comprovantes, houve a apresentação do Sintegra habilitado da FIT, na época das operações, contrato social da FIT e comprovante de cadastral do CNPJ, ficha cadastral da junta comercial e fatura de energia elétrica com o endereço do estabelecimento comercial dessa empresa fornecedora. Portanto, restou demonstrado não só a efetividade das operações, ou seja, essas operações de fato aconteceram, como também que a recorrente adotou todas as cautelas de praxe com relação à empresa fornecedora. E aí nós temos também um precedente importante de um caso idêntico a esse, envolvendo a autuada e também a mesma empresa fornecedora, em que foi reconhecida a boa-fé da recorrente, perdão. É o auto de infração número 4085545, que foi julgado pela 16ª Câmara Julgadora, com relatoria do Dr. Argos de Paula Gregório, foi julgado no dia 30 de agosto de 2019. Foram apresentados, nesse caso, as mesmas espécies de comprovantes de pagamento e a mesma documentação que comprova a boa-fé da recorrente. E a boa-fé, naquela ocasião, foi reconhecida. Considerando, por fim, a hipótese de manutenção da cobrança apenas com relação às multas, a recorrente sustenta aí na razão do recurso que seja afastada a multa do item 1.1 por falta de tipicidade e do item 2
por falta de correspondência entre a acusação e a capitulação da penalidade, uma vez que as mercadorias não estavam acompanhadas de documentação fiscal. Pelo contrário, elas estavam acompanhadas de documentação fiscal, que anos depois foi considerada inidônea pelo fisco. Então, em breve síntese, são esses os pontos que a recorrente Sendas levanta nesse recurso ordinário e requer, com base neles, o total provimento para que a acusação seja afastada. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcos, pela sustentação oral. A palavra para o relator, doutor Flávio Nascimento. Doutor Paulo, em função da sustentação oral apresentada, em especial no relativo à solidariedade, eu peço para tirar de pauta e que volte na próxima sessão. Tá certo. Vou analisar melhor. Tá certo, doutor Flávio. Então, eu vou devolver esse processo para a pauta, para ser pautado na próxima sessão. O doutor Flávio finalizar os votos com as dúvidas que surgirem em função da sustentação oral. Então, estou devolvendo o presente processo para a pauta, para que seja pautado. Não vai ser na próxima semana, porque vai ter o recesso do tribunal, mas para a próxima pauta, que vai ser em agosto. Doutor Marcos, então, o relator pediu para devolver o processo, em função de dúvidas que surgiram durante a sustentação oral. Peço desculpas pela demora no início da sessão de julgamento, que nós tivemos um problema técnico no tribunal. Muito obrigado, doutor. Obrigado. Então, eu encerro o julgamento do processo Sendas Distribuidora S.A., de relatoria do doutor Flávio, devolvido o processo para o relator. Obrigado, bom trabalho. Obrigado. Então, o próximo processo, com pedido de sustentação oral, é o processo do autuado Laumann, Indústria e Comércio de Plásticos Limitada, relatoria do Dr. Valdo Carvalho. Dr. Pedro, inscrito, já está presente. Esse processo esteve em julgamento conosco na semana passada. Então, eu passo a palavra para o Dr. Walter para a leitura, e o Dr. Pedro, se quiser fazer sustentação oral novamente, também pode ficar à vontade. Dr. Walter, a palavra está com o senhor. Obrigado, presidente. Presidente, aqui a questão é bem objetiva. O doutor advogado, semana passada, fez uma brilhante sustentação oral e alertou para uns documentos que eu já tinha intenção de declarar os intempestivos, mas ele fez um apontamento bastante curioso, que é a questão do PEP, que foi juntado no processo de execução contra o fornecedor que foi declarado inexistente. Então, eu estou apresentando um voto no sentido de converter o julgamento em diligência, porque é necessário que o núcleo fiscal de cobrança explique de uma forma detalhada, né, como se processou esse PEP. Então, eu vou apresentar o voto. Eu acredito que nem haverá necessidade do advogado fazer uma nova sustentação, até porque o voto é bastante objetivo. Doutor Pedro, o senhor quer comentar alguma coisa? Podemos prosseguir dessa forma? Não, presidente, relator, bom dia a todos. Primeiramente, eu só gostaria de, na verdade, a minha sustentação oral, ela basicamente iria frisar os mesmos pontos que eu já chamei a atenção na semana passada, e principalmente focando nessa existência dessa execução fiscal que se relaciona aos mesmos ICMS, que possui perto, e que essa própria execução fiscal já comprova que o fisco declarou a legalidade do crédito feito do ICMS pela recorrente. Então, eu concordo com o doutor relator. Minha sustentação oral eu posso deixar para a semana que vem ou para o próximo julgamento. Seria mais ou menos nesse sentido. Por mim, pode continuar o julgamento. Perfeito. Obrigado, doutor Pedro. Doutor Walter, vamos prosseguir, então, por favor. Obrigado, presidente. Bom, o voto é curto e começo assim. Entendo que os subprincípios norteadores do julgamento no processo administrativo relacionados à verdade material ou real e o formalismo moderado, para fins de convencimento do julgador, devem ser observados quando as provas, embora ausentes os motivos da juntada tardia, possam infirmar o lançamento tributário, atendendo assim aos critérios objetivos exigidos pelo artigo 142 do CTN, bem como respeito à legalidade tributária.
No caso dos autos, a recorrente juntou folhas tais, documentos relacionados ao parcelamento de débitos juntados aos autos do processo de execução contra a fornecedora VetorTech, alegando que se referem aos mesmos débitos exigidos no presente auto de infração. Nesse contexto, para evitar a duplicidade de cobrança tributária, faz-se necessário que o núcleo fiscal de cobrança confirme essas informações trazidas pela recorrente. Na parte dispositiva, presidente, fica assim. Por estas razões, converto o julgamento em diligência para que o núcleo fiscal de cobrança elabore demonstrativo 1. Acerca das competências exigidas no presente auto de infração e seus respectivos valores. 2. As competências que foram objeto de parcelamento e seus respectivos valores. 3. Pagamento ou não dos débitos. 4. Informando ainda se as notas fiscais relativas aos créditos glosados foram objeto de inclusão na apuração da empresa declarada inexistente. E 5. Se estão contempladas nos débitos parcelados. E 6, bem como outras informações que entender necessárias no prazo de 30 dias. A segunda parte da diligência deve ser aberto o prazo de 30 dias para que a recorrente possa se manifestar sobre a diligência. E, por fim, deve ser dada vista à representação fiscal para o seu parecer no prazo de 30 dias. Cumpridas as diligências acima, retornem os autos a esta colenda da Câmara para julgamento do mérito. É assim como voto, presidente. Apresentado o voto do Dr. Walter, alguém da Câmara quer se manifestar? Alguém discorda? Ninguém? Bom, então eu vou... Dr. Flávio Mitsuishi, quer falar? Eu acompanho o Dr. Walter. Dr. Walter. Ok, então estou encerrando o debate. Verificando o quórum para votação. Iniciando votação. Então, votação unânime, acompanhando o voto do Dr. Walter. Dr. Pedro, então o processo foi convertido em diligência para verificar o parcelamento, eventual parcelamento desses mesmos débitos pelo núcleo fiscal de cobranças. Também peço desculpa pela demora do início da sessão, tivemos um problema técnico e agradeço a presença do senhor. Certo, eu agradeço também a oportunidade pela nova palavra, agradeço também pelo nobre relator pela posição, confesso que a minha sustentação oral iria no mesmo sentido, no mais gostaria de desejar bom dia a todos, um bom trabalho e até a próxima. Bom dia. Obrigado, Dr. Pedro. Vamos seguindo a pauta. Então, o próximo processo é da Cervejaria Petrópolis S.A., relator Dr. Flávio Mitsuishi. Bom, o voto está disponível para todos aí. Eu vou realizar a leitura do relatório, depois eu prossigo na leitura do voto. Trato presente a pira ordinária em face de decisão de jogador singular, que conheceu e negou provimento à impugnação. São duas acusações: crédito indevido, devido à operação de aquisição de mercadoria, etanol, gasolina, por ser considerada ali a atividade do estabelecimento. Notificado, o contribuinte declarou que os veículos abastecidos com combustíveis constantes das notas fiscais, no demonstrativo 1, são de propriedade de terceiros e utilizados nas atividades de venda.
e não foram também fornecidas as placas dos veículos abastecidos. Isso, item 1. Item 2, emitiu notas fiscais na saída de mercadorias consignando declaração falsa quanto ao estabelecimento de destino, uma vez que indicou como destinatários das mercadorias as pessoas físicas, constando os respectivos CPFs, quando na realidade tratou de venda para estabelecimento comercial, nas quais as pessoas físicas são participantes do quadro societário. Tá? Então, os processos já foi distribuído para o Dr. Clayton na 11ª Câmara, retornou após a realização da sustentação oral. Aí foi redistribuído para mim. O autor é contribuinte do imposto, possui KNAI de comércio atacadista de bebidas, cerveja, chopp e refrigerante. O fisco acusa a autora de crédito indevido do imposto em aquisição de etanol ou gasolina utilizados em atividades alheias ao estabelecimento, no item 1, e emissão do documento fiscal constando informação falsa quanto ao destinatário. Os documentos fiscais constaram destinatários de pessoas físicas, mas, segundo o fisco, tratam-se de pessoas jurídicas das quais as pessoas físicas participam. Esse é o item 2. A autuada aduz que o combustível cujo crédito foi glosado foi utilizado efetivamente na atividade da empresa, especificamente em vendas, entregas e carregamentos de mercadorias, conforme destacado em planilhas e documentos anexos e outros. Conforme consta do demonstrativo e do relato infracional, não foi glosado todo o combustível constante na resposta à notificação. Na referida resposta, há outros combustíveis cujo crédito não foi glosado, como diesel e GLP. O fisco esclarece que foi glosado o crédito para o combustível que não houve comprovação e vinculação suficiente de sua utilização nas atividades do estabelecimento. Isto porque, na resposta à notificação, não foi informado qual veículo utilizou o combustível, que não foi fornecido as placas, né? Na tabela apresentada pela autora, é informado apenas que se trata de carro, sem discriminar placas e a propriedade do veículo. Tá? Ele diz que é veículo locado e do vendedor, mas não fala exatamente de quem. Somado à falta de informação específica de qual veículo teria sido abastecido, como asseverou o fisco, a autora apresentou resposta insuficiente para identificar com exatidão o veículo abastecido, e não foi demonstrado que o uso se daria exclusivamente na comercialização de mercadorias. A Secretaria da Fazenda já se manifestou sobre a impossibilidade do crédito destinado a abastecer veículos de terceiros, em especial de profissionais da equipe de vendas, como também observou o fisco. Eu transcrevo a resposta à consulta tributária 4034 de 2014, tá? Somente a ementa. É vedado o crédito do valor do imposto pago referente ao combustível adquirido para abastecer veículos de propriedade dos funcionários que compõem a equipe de vendas, que é exatamente o caso que a gente tem aqui. Prosseguindo, a autora aduz que não há óbice na venda de produtos a pessoas naturais. Porém, essa não é a acusação. A acusação é de falsidade na informação quanto ao destinatário, pois os destinatários, pessoas físicas, os documentos fiscais relacionados no demonstrativo 2 são empresários individuais ou sócios das empresas, bem como o volume e a habitualidade das aquisições das mercadorias que caracterizam o intuito comercial. Sobre a existência da portaria CAT 53, 2017, que disciplina as saídas internas dos fabricantes de cerveja, chopp e demais produtos relacionados, com destino a contribuintes, pessoas naturais não inscritas, as operações são anteriores à portaria CAT 53/2017, portanto, ela não fornece guarida ao procedimento da autuada. E não é cobrado, no item 2, qualquer valor a título de imposto próprio ou por substituição tributária. O físico cobra apenas a multa regulamentar pela falsidade constante no documento. Ainda sobre a portaria CAT 53/2017, ela também não se aplica ao caso por se tratar de situação diversa da versada no AIM. As infrações previstas na portaria CAT 53 tratam de situações distintas. A portaria CAT trata de venda direta para pessoas físicas e o AIM trata de venda simulada para pessoa física, quando as reais destinatárias são pessoas jurídicas, que resultará em redução da base imponível do Simples Nacional e situação não presente na portaria CAT citada. Tá?
Assim, entendo que é inviável cogitar aplicar o artigo 106 do CTN. Tá? No tocante aos juros aplicados e a atualização da base de cálculo da multa, é inviável qualquer análise quanto à constitucionalidade do artigo 28 da Lei 13.918, tá? No caso do artigo 28 da Lei 13.457 e da súmula CIT 10 e 13 de 2017 e 18. E quanto às multas aplicadas, elas também não são confiscatórias, entendo eu. Tá? E é isso o voto, tá? Então, acho que eu estou conhecendo e provendo o apelo ordinário. Perdão, conhecendo e negando o provimento ao apelo ordinário. Perfeito, então, dou início aos debates. O item 1, eu acho que eu concordo com o doutor Flávio, não é que ele fala que é proibido esse crédito, não é que ele está vedando crédito, é que nesse caso não teve a comprovação da real utilização do crédito, tanto que ele aceitou alguns créditos de combustível efetivamente utilizado nas vendas. Dessa parte glosada é onde ele não conseguiu demonstrar quais os veículos, quais as placas, etc. Então, o fisco em nenhum momento veda o crédito de impostos de combustível utilizado na atividade de estabelecimento, que nesse caso é falta de comprovação mesmo. Então, eu concordo com o doutor Flávio. Aí no item 2 eu fiquei com dúvida, porque ele fala que a venda foi formalmente para pessoa física, mas na prática foi para pessoa jurídica e ele fez isso para diminuir a base de cálculo do simples. Como que está provado isso nos autos, doutor Flávio? Eu até procurei aqui. O autuante, ele coloca isso com base na habitualidade e no volume das vendas, tá? E somente isso, tá? Que tem de comprovação. Também a situação Perdão? E também o endereço, né, das notas. O endereço é para as empresas e não para o endereço das pessoas físicas, que são donos, né, das empresas, são sócios. Eles comprovam que é o mesmo endereço da empresa e que eles são sócios das empresas, é isso? Doutor Walter. Tá, eu já tive a oportunidade de julgar alguns processos dessa mesma empresa e também sempre mantive, porque parece uma operação estruturada, né? Foi feito para realmente não estourar o limite do simples, e normalmente são os próprios sócios que recebem na pessoa física, ou as esposas, e a empresa já é bastante conhecida, por isso também eu concordo com o voto do Dr. Flávio Mitsuishi. Perfeito, doutor Flávio Nascimento, quer falar alguma coisa? Tá no mudo ainda, doutor Flávio. Estão ouvindo? Eu já julguei Sim, também. sim. Já julguei também outros votos, e é o seguinte, é sempre no endereço de um sócio de uma empresa, e às vezes é pro sócio no endereço da própria empresa. Então esse aí eu vou acompanhar também. Perfeito, então esclarecido a questão do item 2 para mim, eu também acompanho o voto do doutor Flávio. Então, vou encerrar debates e verificar quórum para votação. Iniciando votação. Então, o voto, todos acompanharam o voto do Dr. Flávio Mitsuishi, no sentido de conhecer o recurso ordinário, mas negar provimento. Então, eu encerro a votação deste processo, encerro o julgamento do processo Cervejaria Petrópolis S.A. Vamos, então, para o último processo da pauta, que é o processo de minha relatoria, o do Latasa Reciclagem S.A. O voto também já está lançado. Eu passo a leitura a partir do item 10, que é o voto.
A infração em análise decorre do recebimento de mercadorias cujos documentos fiscais foram declarados inidôneos pelo fisco do Espírito Santo, por suposta inexistência do estabelecimento emissor Intermetais Reciclagem, EIRELI-ME, conforme apuração via fiscalização estadual. O ilustre jogador de primeira instância viu por bem julgar improcedente o presente AIM, vez que careceria de provas, careceria de conjunto probatório para sustentar a acusação, pois o senhor AFR não trouxe as provas da apuração de inidoneidade dos documentos fiscais e dos motivos que ensejaram a cassação da inscrição estadual da empresa Intermetais Reciclagens EIRELI. Neste ponto, insto esclarecer que não se discute nestes autos o mérito da declaração de nulidade da empresa Intermetais Reciclagem EIRELI. Tal questão já foi decidida em outro processo administrativo por autoridade fiscal competente. Uma vez declarada tal nulidade, que, repita-se, aqui não se analisa, por vontade legal, as notas fiscais por ela emitidas foram consideradas inábeis perante o fisco paulista, cabendo aos contribuintes que transacionaram com tal empresa comprovar sua boa-fé, nos termos do que determina a legislação do Estado de São Paulo. Logo, discordo frontalmente do ilustre julgador de primeira instância no sentido de julgar improcedente o presente AIM por falta de documentos relativos à apuração de inidoneidade da empresa Intermetais Reciclagens EIRELI, vez que, repita-se, tal declaração não é objeto de análise nos presentes autos e não cabe ao contribuinte aqui autuado rebater tal questão. A declaração de inidoneidade está devidamente comprovada pela juntada da publicação do Diário Oficial do Estado do Espírito Santo e ofício da Secretaria da Fazenda do Estado do Espírito Santo, folhas 17 e 18, sendo isso suficiente para o bom entendimento da infração imputada e apresentação de defesa do que cabe ao contribuinte paulista, não havendo que se falar em falta de provas ou cerceamento de defesa. Ademais, é plenamente possível identificar os fatos postos pelo senhor FR, os dispositivos legais supostamente infringidos e o valor que se pretende cobrar. Logo, verifica-se que estão presentes no AIM todos os requisitos do artigo 142 do CTN, artigo 34 da Lei 13.457 de 2009 e artigo 99 do Decreto 54486 de 2009. Em casos como o presente, como há muito já sedimentado por este tribunal, para que seja possível afastar a responsabilidade do destinatário das mercadorias, tal como figura ora recorrido, necessário se faz analisar a eventual existência da boa-fé do contribuinte e a efetiva realização do negócio jurídico. Como se sabe, para demonstrar sua boa-fé na realização do negócio jurídico, deve haver a comprovação inequívoca da realização das operações e da verificação de regularidade do fornecedor na época das operações, tal como já prescreveu o STJ na súmula 509 e em recurso representativo de controvérsia ao analisar o tema no resto de tal. No presente caso, para a comprovação de que agiu com boa-fé nas transações, o contribuinte juntou diversos documentos aos presentes autos, tais como pedido de compra, comprovantes de pagamento, registros fiscais, entre outros. Contudo, por entender equivocadamente, no entendimento deste julgador, que o presente ainda não poderia subsistir por falta de provas, o ilustre julgador de primeira instância acabou por não analisar tal argumentação e os documentos trazidos pelo contribuinte, elementos cruciais para a solução da controvérsia nos termos do entendimento já sedimentado por este tribunal. E, em assim não fazendo, entendo que tal decisão é nula. Eventual prosseguimento do julgamento no estado em que se encontra o presente processo poderia configurar a supressão de instância, motivo de nulidade de julgamento administrativo. Antes posto, conheço o recurso de ofício, dando-lhe provimento, declarando a nulidade da decisão de primeira instância administrativa, para que outra seja proferida, analisando os demais argumentos de mérito e documentos trazidos pelo contribuinte, em especial a eventual comprovação de boa-fé do contribuinte que transacionou com a empresa posteriormente declarada inidônea, nos termos da súmula 509 do STJ. É como voto. Estou de acordo, presidente. Eu acompanho, presidente. Também acompanho, presidente. Então, vou encerrar debates e verificar o quórum de votação. Iniciando votação. Então, meu voto foi acompanhado por unanimidade, então eu encerro a votação
Encerro o julgamento do processo Latasa Reciclagens S.A. E assim a gente terminou o julgamento de todos os processos da pauta. Vou encerrar a sessão de julgamento para lermos a ata. Então, conferindo a ata de julgamento, todos presentes, doutora Aline, representante fiscal, processo Latasa Reciclagem S.A., minha relatoria, provimento ao recurso de ofício para anular a decisão de primeira instância. Processo Lauman, Indústria e Comércio de Plásticos, relatoria do Dr. Walter, convertido em diligência. Processo Cervejaria Petrópolis S.A., relator Dr. Flávio Mitsuishi, conhecido o recurso ordinário, mas negado o provimento. E o processo Sendas Distribuidora S.A. é processo devolvido para a pauta. Então, encerramos a sessão de julgamento da 4ª Câmara Julgadora do TIT, no dia 16 de julho de 2020. Peço, por favor, que a doutora Aline finalize a gravação, se possível.